Olá, estamos de volta à aula de número 11. Gostaria que vocês assistissem a aula 11 e a aula 12 juntas. São aulas que vão falar do mesmo tópico do edital de vocês. No edital de vocês tem uma parte que diz compreensão e elaboração da lógica das situações por meio de raciocínio verbal, raciocínio matemático, raciocínio sequencial, orientação espacial e temporal, formação de conceitos e discriminação de elementos. Então, o material que eu montei para vocês da aula 11 e 12 envolvem exercícios que cobram esse tipo de problema de lógica. Então, eu montei um material aí para vocês com 57 questões, sendo que dessas 57, as 3 últimas são da FUMAR, que eu resolverei elas com vocês. E isso daqui nada mais é do que exercícios de lógica psicotécnica. Tipo, quando vocês forem tirar a carteira de motorista de vocês fizeram um exame psicotécnico, que falava de sequência de figuras, sequência de palavras e por aí vai. E esse tipo de situação de exames psicotécnicos também cai em concurso público. Então, a aula de hoje e a próxima aula, a aula 11 e a aula 12, nada mais é do que um apanhado desse tipo de exercício. É claro que não tem teoria para resolver esse tipo de coisa, mas eu vou resolver um exercício ou alguns exercícios de cada tipo para que vocês consigam se orientar e tentar fazer os que vão sobrar, ok? Vamos começar então com um exercício que fala sobre orientação sequencial, que é o exercício número 23 da apostila de vocês, que diz o seguinte: em cada linha do quadro abaixo, as figuras foram desenhadas obedecendo ao mesmo padrão de construção. Segundo esse padrão, a figura que deverá substituir corretamente o ponto de interrogação é. Então a primeira linha tem um padrão, a segunda linha tem um padrão, a terceira linha tem um padrão. Seguindo o mesmo padrão, na terceira linha, qual figurinha teria que substituir o ponto de interrogação? Isso que eu quero que vocês pensem. Bom, vou começar apagando esse meu ponto de interrogação. Vou deixar o quadradinho livre ali para a gente desenhar o que a gente acha que tem que ir nesse último quadradinho. E daí? Quem quiser parar para pensar e tentar resolver antes, pode pausar minha aula, tentar se virar sozinho nesse exercício para depois assistir a minha resolução. Mas, de uma maneira geral, vamos pensar. Eu gostaria que vocês olhassem cada uma das linhas e começassem olhando para as cabeças. Esqueça o resto do desenho. Olhe só para as cabeças. Por exemplo, na primeira linha tem cabeça triangular, tem cabeça quadrangular e tem cabeça em forma de círculo. Na segunda também tem triangular, tem quadrangular, tem forma de círculo. Na terceira também vai ter que ter, então. Na terceira linha vai ter que ter uma bola, um triângulo e um quadrado na cabeça. Tem uma bola, tem um triângulo. Tá faltando que tipo de cabeça? Tá faltando uma cabeça quadrada. Está faltando uma cabeça quadrada, olhando para as alternativas, eu já elimino letra C, letra D e letra E. De cabeça quadrada só sobrou letra A e letra B. E agora eu gostaria que vocês olhassem um pouquinho em relação aos braços. Na primeira linha tem braço reto, braço para cima e braço para baixo. Na segunda linha tem braço reto, braço para cima e braço para baixo. Na terceira linha tem que ter braço reto, braço para cima e falta o braço para baixo. Então meu robô tem que ter esse jeito aqui. E no momento que você sabe que é braço para baixo, você já acabou o exercício. Você já pode marcar a letra B, já acabou o teste. Agora, só para confirmar que a gente fez tudo bonitinho, olha para as pernas. Olha para as pernas. As pernas na primeira linha tem perna para cima, perna reta, perna para baixo. Na segunda linha tem perna para cima, perna reta, perna para baixo. Na terceira linha também tem perna reta, perna para baixo. Falta perna para cima. Falta perna em forma de Mzinho. Mas basicamente isso daqui. Isso solidifica mais uma vez o fato de a gente ter marcado a letra B. Ele fala de sequência de figuras, descobrimos um padrão nessa sequência de figuras e marcamos. Então não há muito segredo em relação a isso. Perceber um padrão, tentar entender o que está acontecendo, ir lá e marcar a alternativa correta. Seguindo o baile, mais um exercício e agora a minha sequência não é uma sequência de figuras. Agora a minha sequência é uma sequência numérica. E vamos ler. Observe o diagrama e seu padrão de organização. A diferença numérica entre A e B, quando se completa o diagrama de acordo com o padrão, é igual a
Então eu quero que vocês percebam um padrão que existe nessa sequência. E a hora que vocês perceberem esse padrão, vocês vão conseguir facilmente me dizer quem vai no lugar A e quem vai no lugar B. Uma coisa que vale a pena ser comentada nesse exercício aqui é: perceba que as setas da horizontal, elas têm um padrão, e as setas da diagonal têm um outro padrão. Primeiramente, eu vou tentar descobrir o padrão das setas diagonais. Qual que é o padrão dessas setas que eu estou marcando em laranja aqui? O que acontece do 1 para o 4, do 4 para o 16, do 7 para o 28, do 10 para o A? O que acontece? Bom, você pensar do 1 para o 4, desse 1 para esse 4, você pode pensar que você somou 3, ou você pode pensar que você multiplicou por 4. Agora, o padrão aqui tem que ser o mesmo. E somar 3 não serve, mas multiplicar por 4 serve. Então, eu percebo que o padrão dessas setas diagonais é vezes 4, vezes 4, vezes 4, vezes 4. Ou seja, 1 vezes 4, 4. 4 vezes 4, 16. 7 vezes 4, 28. 10 vezes 4, 40. Então, o A vale 40. Já vou colocar aqui para vocês. O Azinho vale 40. Beleza. Percebi um padrão nas setas diagonais e já marquei. Agora vamos para o outro pepino. Percebeu um padrão nas setas azuis, as setas que vão para a direita. Essas setas. Que padrão vocês percebem nessas setas azuis, as setas que estão indo rumo à direita? Que padrão existe nessas setas? Do 1 para o 4, do 4 para o 7, do 7 para o 10, do 10 para o B. Eu posso falar que eu estou multiplicando por 4. 1 vezes 4, 4. Só que 4 vezes 4 dá 16 e não 7. Então multiplicar por 4 não serve. Mas do 1 para o 4 eu estou somando 3. 1 mais 3, 4. 4 mais 3, 7. 7 mais 3, 10. 10 mais 3, 13. Então o B vale 13. Pronto. Descobrimos um padrão. E após descobrir esse padrão, eu fui capaz de dizer quem ia no lugar do A e quem ia no lugar do B. A pergunta do exercício é a diferença entre A e B. A diferença entre A e B é A menos B, ou seja, 40 menos 13. Essa diferença é igual a 27. E 27 eu vou lá e marco letra B. Então tá aí, um outro exercício em que aplicamos os conceitos de raciocínio sequencial. Essa aula é uma aula interessante de você ir assistindo e pausando e tentando resolver e depois assistindo a minha resolução. Tem mais um exercício desse tipo para a gente discutir nessa nossa aula. Quem quiser pausar para tentar resolver, é sempre bem-vindo. Vamos lá. Considere os conjuntos de números 8, 3, 25, 10, 2, 64, 7, 3x. Mantendo para os números do terceiro conjunto a sequência das duas operações efetuadas nos conjuntos anteriores para se obter o número abaixo do traço, é correto afirmar que o número x é. O que ele quer dizer? Ele diz que você faz duas operações matemáticas com os números de cima do traço para obter os números de baixo do traço. Por exemplo, eu vou fazer duas operações matemáticas com 8 e com 3, e após essas duas operações matemáticas eu vou obter o 25. Eu vou fazer as mesmas duas operações matemáticas com 10 e com 2, e após essas duas operações eu vou obter o 64. E se eu descobrir quais são essas duas operações matemáticas, eu vou fazer as mesmas duas operações matemáticas com 7 e com 3 para obter o x. E daí? O que vocês me dizem? O que vocês têm a me dizer sobre isso? Quais duas operações matemáticas que eu faço com 8 e com 3 para obter o 25? Pensa no 8 e no 3. Se eu somar 8 mais 3 dá 11. O que eu faço com 11 para chegar no 25? Não tem o que fazer. Não tem nenhuma operação matemática que eu faça com 11 para chegar no 25. Se eu multiplicar, 8 vezes 3 dá 24. Ah, pessoal, 8 vezes 3, 24. Mais 1, 25. Ah, multiplica e soma 1. 8 vezes 3, 24, mais 1, 25. Só que a hora que você vai para o próximo não dá certo. 10 vezes 2, 20, mais 1, 21. Não dá 64. Ah, então o primeiro plano foi pela culatra. O que mais? 8 dividido por 3 não dá para dividir. E menos? 8 menos 3. 8 menos 3 dá 5, professor. E do 5 para chegar no 25? Eu posso multiplicar por 5 ou posso elevar ao quadrado. 8 menos 3, 5. Ao quadrado, 25. Será que funciona com o próximo? 10 menos 2, 8.
ao quadrado, 64. Opa, acho que encontramos. Acho que encontramos. Subtrai e depois eleva ao quadrado. Subtrai e depois eleva ao quadrado. Subtrai e depois eleva ao quadrado. Olha lá. Primeiro deles, 8 menos 3, 5. Ao quadrado, 25. Perfeito. Próximo, 10 menos 2, 8. Ao quadrado, 64. Perfeito. Próximo, 7 menos 3, 4. Ao quadrado, 16. 16. X é igual a 16. X é igual a 16, vou lá e marco letra B. Então perceba que você vai tentando entender o que está acontecendo, vai tentando entender o padrão de repetição. Na hora que você conseguir entender o que está acontecendo, você vai lá, descobre o padrão. E depois que você descobre o padrão, você vai lá e marca X na alternativa correta. Vamos para o exercício número 54 agora. Mesmo esquema. Quem quiser tentando resolver antes de assistir a minha resolução, é interessante. No retângulo abaixo, cada um dos 4 símbolos diferentes representa um número natural. Os números indicados fora do retângulo representam as respectivas somas dos símbolos na linha 2 e nas colunas 2 e 4. Conclui-se das informações que o símbolo X representa qual número? Bom, o símbolo bolinha representa um número que eu não sei qual que é. O símbolo quadrado representa um outro número que eu não sei qual que é. O símbolo triângulo representa um outro número e o símbolo X representa outro número. Eu quero saber se com as informações que foram dadas eu consigo descobrir o valor de X. Por exemplo, eu sei que essa bola mais essa bola dá 14. Eu sei que essa bola mais esse quadrado dá 20. Eu sei que esse X mais esse quadrado mais essa bola dá 30. Sabendo isso, eu consigo dizer quanto vale o X? Se eu começar pela linha do X, X mais quadrado mais bola igual a 30, não vai ajudar em nada. Por quê? Porque eu não sei o X, eu não sei o quadrado, eu não sei a bola. Então, não adianta começar direto pela linha do X, por mais que você queira o X, porque você não vai chegar em lugar nenhum. Você vai ter que pensar em estratégias mais convenientes. Tipo começar por isso daqui. Bola mais bola igual a 14. Se bola mais bola igual a 14, 7 mais 7 é igual a 14. O bola vale 7. Então aqui é 7, aqui é 7, aqui é 7, aqui é 7. Pronto, já começamos bem. Agora, olha para essa coluna. Bola mais quadrado igual a 20. Bola mais quadrado igual a 20. Bola mais quadrado igual a 20. Só que o bola vale 7. Se o bola vale 7, quem que somado com 7 dá 20? 13. O quadrado vale 13. O bola vale 7, o quadrado vale 13. 7 mais 13 dá 20. Beleza. E agora, finalmente, para terminar essa resolução, para matar essa resolução de uma vez por todas. Aqui, ó. Esse X mais esse 13 mais esse 7 mais esse 7 dá 30. Eu vou escrever X mais 13 mais 7 mais 7 igual a 30. 13 mais 7 dá 27. X mais 27 igual a 30. Que número que somado com 27 dá 30? 3, está aí. X igual a 3, vou lá e marco letra A. Então perceba que aqui é o mesmo esquema. Tentei perceber o que estava acontecendo, tentei entender um padrão para aquela formação, e aí fui lá e matei o exercício. Então, perceba que não é nada muito absurdo, não é nada que seja o fim do mundo em matéria de exercício complicado. Mas é um negócio que é interessante vocês praticarem. Vamos para a banca de vocês, a boa e velha FUMARC. FUMARC também tem exercício de sequências de letras, palavras, números e por aí vai. Vamos ver esse exercício 55 da apostila. Vamos embora. Se o padrão de letras abaixo é continuado, então a quantidade de letras na linha das letras K será. Então tem a linha lá, a linha A, a linha B, a linha C, a linha D. Se eu continuasse, ia chegar um momento que ia chegar na linha K. Quantos Ks vão existir na linha K? É isso que ele quer saber. Quantos Ks vão existir na linha do K? Essa é a dúvida.
Perceba que na linha do A tem um elemento. Na linha do B tem BBB, 3 elementos. Na linha do C, DDD, DD, DD. Tem quantos elementos? 7 elementos. Perceberam isso? Na linha do C primeiro. Na linha do C tem 5 elementos. Na linha do D tem 7 elementos. Na linha do E, na linha do F, na linha do G, na linha do H, na linha do I, na linha do J, na linha do K. Isso que ele quer que você... Na linha do A tem um elemento, na linha do B tem 3 elementos, na linha do C tem 5, na linha do D tem 7, e daí? Pô, facilmente você percebe que os números que estão aparecendo aqui são o quê? Os números ímpares. 1, 3, 5, 7, continua a sequência de números ímpares. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 e 21. Quantas letras K vão aparecer na linha do K? 21 letras. 21 letras K vão aparecer na linha do K. Eu vou lá e alfineto letra A. Então tá aí. Se você queria saber um exemplo de como a banca de vocês, a FUMAR, pode cobrar esse tipo de situação, tá aí, tá acabado. Vamos pro próximo. Vamos pro próximo exercício da prova do concurso do Banco Central. Exercício do concurso do Banco Central. Vamos ler, vamos entender e vamos tentar descobrir o que está acontecendo aí. Exercício 51. A 11ª figura da sequência abaixo terá quantos quadradinhos pretos e quantos quadradinhos brancos? Perceba que ele fez a primeira, a segunda, a terceira e a quarta figura. Ele quer saber na 11ª figura quantos quadradinhos de cada tipo você vai ter. Bom, perceba o seguinte. Essa é a primeira figura, essa é a segunda, essa é a terceira e a segunda. Se eu conseguir entender qual é o padrão de formação que existe na primeira, na segunda, na terceira e na quarta figura, eu vou conseguir expandir esse padrão de formação para todos os outros, as outras posições que eventualmente possam aparecer. Essa é a minha ideia inicial. Agora vamos parar para pensar. Eu quero que vocês olhem primeiro para o total de quadradinhos. A primeira figura tem um quadradinho no total. A segunda, como é 2 por 2, tem 1, 2, 3, 4. A terceira, como é 3 por 3, tem 3 vezes 3, 9 quadradinhos. A quarta, como é 4 por 4, 4 vezes 4, 16 quadradinhos. A 11ª figura, ela vai ser 11 por 11. Então, o total vai ser 121 quadradinhos. Nesse momento, eu acabei de descobrir que a 11ª figura, e é dela que eu estou falando, a 11ª figura vai ter 121 quadradinhos. Só que eu não quero saber quantos quadradinhos a 11ª figura vai ter no total. Eu quero saber desses 121, quantos são pretos e quantos são brancos. Quantos são pretos e quantos são brancos. Vamos analisar os pretos. Quantos pretos tem na primeira figura? 1. E na segunda figura? 2. E na terceira figura? 3. E na quarta figura, quantos pretos? 4. 1, 2, 3, 4. Na 11ª figura, vão ter 11 pretos. Aí você me diz assim, professor, um quadradinho só tem a opção de ser preto ou ser branco. Se eu tenho o total e tenho quantos pretos eu tenho, o que sobrar são os brancos. É só você olhar agora. Vamos calcular os brancos aqui. Primeira figura, tem um quadrado no total e ele é preto. Quantos brancos tem? 0. A segunda figura tem 4 quadradinhos. 2 deles são pretos, os outros 2 são brancos. Na terceira figura tem 9 quadradinhos, 3 deles são pretos. Quantos sobram? 6, que são brancos. Na quarta figura tem 16 quadradinhos, 4 deles são pretos. Quanto que sobra? 12, que são brancos. Na 11ª figura tem 121 quadradinhos, 11 deles são pretos. Quanto que sobra? 121 menos 11, 110. Ou seja, descobri duas coisas.
Na 11ª figura eu tenho 11 pretos e 110 brancos. 11 pretos não aparece nenhuma. Ó, 10 pretos não serve, 22 pretos não serve. Brancos, 110 brancos aparece na letra E. 110 quadradinhos brancos. Vou lá tranquilo e marco a letra E. E a partir do momento que você me disser, professor, eu consegui entender o que você fez nesse exercício. Se você conseguiu entender o que eu fiz nesse, vou fazer um bem parecido e vou deixar com vocês. Esse aqui é para vocês. Esse aqui é para vocês pensarem a respeito. É bem parecido com o anterior. Claro que ele é um pouquinho mais complicado. Mas a dinâmica de resolução desse daqui é exatamente a mesma da dinâmica de resolução do anterior. Eu não queria que vocês pausassem a minha aula e fossem tentar resolver sozinhos. 1, 2, 3 e pausou. Para você que já pausou, e já despausou, vamos resolver. Vamos resolver esse exercício 6. Na sequência de quadriculados abaixo, as células pretas foram colocadas obedecendo a um determinado padrão. Mantendo esse padrão, o número de células brancas na 5ª figura. Veja que ele desenhou para vocês a primeira, a segunda, a terceira e a quarta. E ele quer saber o que vai acontecer na 5ª figura, que eu vou chamar de figura 5. Daí, o que vai acontecer na figura 5? Galera, vamos começar com o total. O total da primeira aqui, ela é 3 por 3. 3 ao quadrado, 9. O total da segunda, ela é 5 por 5. 5 ao quadrado, 25. O total da terceira, ela é 3, 4, 5, 6, 7 por 7. Se ela é 7 por 7, 7 ao quadrado, 49. O total da quarta, ela é 3, 6, 9 por 9, 9 ao quadrado, 81. Agora, vamos lá. A primeira é 3 por 3. A segunda é 5 por 5. A terceira é 7 por 7. A quarta é 9 por 9. 3, 5, 7, 9. A quinta, números pares. 3 ao quadrado, 5 ao quadrado, 7, números ímpares, quer dizer. 3 ao quadrado, 5 ao quadrado, 7 ao quadrado, 9 ao quadrado. Agora vai ser 11 ao quadrado. 121. Então, beleza. O total vai ser 121. Esse é o momento que eu descubro que a minha quinta figura vai ter no total 121 elementos. Essa é a primeira coisa que eu descobri aqui. O total serão 121 elementos. Agora, desses 121 elementos, quantos deles vão ser brancos e quantos deles vão ser pretos? Já que as figuras pretas, já que os quadradinhos pretos foram colocados de acordo com um padrão, vamos estudar os pretos. Estude os pretos. Quantos pretos, quantos pretos, quantos pretos, quantos pretos e quantos pretos. Quantos pretos eu tenho? Na primeira figura, eu tenho quantos pretos? 1, 2, 3, 4. Certo? Ó. 1, 2, 3, 4. Não aparece marca-texto aqui. Deixa eu pegar um. 1, 2, 3, 4. Na segunda eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Na terceira eu tenho 4 mais 4, 8. 9, 10, 11, 12. Na quarta eu tenho 5 mais 5, 10, 13, 16. E aqui vocês conseguem estabelecer um padrão para os pretos. Qual que é o padrão de aparecimento dos pretos? 4, 8, 12, 16, está aumentando de 4 em 4. Então, na quinta figura, 4, 8, 12, 16, 20. 20 serão pretos. Professor, tem uma má notícia para te dar. Ele não quer saber quantos serão pretos. Ele quer saber quantos serão brancos. O número de células brancas na quinta figura. Quantas células brancas eu vou ter? É só ver o que sobra. Se na quinta figura você concluiu que serão 121 quadradinhos no total, desses 121, 20 são pretos, o que sobra são brancos. 121 menos 20 sobram 101. Esses 101 são brancos. E para 101 brancos,
eu vou lá e marco letra A. Para 101 brancos, eu vou lá e marco letra A. Beleza isso? Tranquilo? Entenderam o que eu fiz? Vamos para o próximo. Vamos para o próximo agora, um exercício que fala da distribuição de naipes do baralho. Distribuição dos naipes do baralho. Vamos ver o que acontece aqui. Os símbolos paus, ouros, copas e espadas foram usados para decorar um tabuleiro de 10 linhas e 30 colunas, de acordo com o seguinte padrão. A quantidade do símbolo espada necessária para preenchimento total. Bom, é um tabuleiro com 10 linhas seguidas de 30 colunas. Ele não colocou as 10 linhas aqui porque não caberia. Ele colocou a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta linha. Ele não colocou as 30 colunas. Ele colocou a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta e a sexta. E seguindo esse padrão que existe aí, eu quero saber quantas vezes o símbolo espada apareceria. Quantas vezes o símbolo espada apareceria. Vamos pensar. Vou contar quantas vezes o espada vai aparecer na primeira linha. Símbolo espada aparece na quarta posição. Veja que a sequência é paus, ouros, copas e espadas. Paus, ouros. Então vai aparecer na quarta posição, na oitava, na 12ª, na 16ª, na 20ª, na 24ª, na 28ª, para. O próximo seria 32º, mas não tem 32º, que só tem 30 colunas, aparece, para aqui. Quantas vezes apareceu? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes. Na primeira linha apareceu 7 vezes. Se eu conseguir provar que em todas as linhas aparece 7 vezes, acabou. Agora, será que não tem linhas que aparecem mais vezes do que nas outras? Será que na segunda linha também vai aparecer 7 vezes? Vamos ver. O que vai acontecer na segunda linha? Perceba que na segunda linha, o espadas na primeira linha estava na quarta posição. Agora ele está na terceira. Então ele vai aparecer na terceira, depois de 4 unidades. Na sétima, na 11ª, na 15ª, na 19ª, na 23ª e na 27ª. Perceba que essa sequência é igual à sequência anterior, só que subtraindo um de cada elemento. Tirar um de cada elemento. Mesmo assim, até chegar no 30, apareceu de novo 7 vezes. Ah, professor, eu acho que cada linha vai aparecer só 7 vezes, não tem como aparecer mais. E aí vai surgir uma surpresa. O que acontece na terceira linha? A terceira linha, ela aparece na segunda posição. 4 unidades depois, na sexta, na 10ª, 14ª, 18ª, 22ª, 26ª, 30ª. Para nossa surpresa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vezes. Aqui apareceu 8 vezes. Ah, pessoal, agora complicou, hein? Quer dizer que às vezes aparece 7 vezes, às vezes aparece 8. Olha o que vai acontecer na quarta linha. Na quarta linha aparece na primeira posição. Depois, 4 depois, na quinta, na 9ª, na 13ª, 17ª, 21ª, 25ª, 29ª. Também aparece 8 vezes. Ah, então vou ter que fazer no braço até a 10ª linha. Não. Não. Por que não? Não pelo seguinte. Na primeira linha apareceu na quarta posição. Terceira, segunda, primeira. Na quinta linha vai voltar para a quarta posição. Então a quinta linha vai ser igual à primeira. Vai aparecer 7 vezes. A sexta linha vai ser igual à segunda. Vai aparecer 7 vezes. A sétima linha vai ser igual à terceira. Vai aparecer 8 vezes. A oitava linha vai ser igual à quarta. Vai aparecer 8 vezes. A 9ª e a 10ª linha são as duas últimas. 9ª e a 10ª linha vão o quê? Vai voltar a repetir. 7, 7, 8, 8. 7, 7, 8, 8, 7, 7. Então tá aí. Qual que é a minha resposta? É a soma de todos os caras que eu tô passando marca-texto verde. Vamos lá. 7 mais 7 mais 8 mais 8 dá 30. Dá 30. 30, 7 mais 7, 30 de novo. 30 mais 30 mais 7 mais 7, 60, 74. A soma, número de vezes que o espadas vai aparecer, 74. 74 eu vou lá e marco letra C.
Então tá aí. Era também um exercício que falava da distribuição e da percepção a respeito de padrões. Galera, não acabei os testes que eu gostaria de fazer. Gostaria que vocês assistissem as duas aulas juntas. Aula 11 e aula 12. Então clica no xizinho, fecha a minha aula 11, já abre a minha aula 12. Vou continuar os exercícios com vocês, ok? Até daqui a pouco.